Olá, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais amigos e amigas que estejam aqui vendo esse nosso estudo de hoje, né? Nós estamos aqui reunidos hoje para dar continuidade a mais um trechinho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vamos pedir a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que clareiem as nossas mentes, para que nós possamos, com esse humilde estudo e esse pequeno aprendizado de hoje, dar mais um passo no caminho do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Que assim seja. Muito bem. Como nós vimos, né, na semana passada, o Newton falando, né, das bases do Espiritismo, né? E no momento lá ele falou que uma das bases do Espiritismo é a sobrevivência da alma, né? Então nós temos que ter a crença da sobrevivência da alma para que nós possamos entender a vida futura, que é aquilo que nós vamos começar a estudar, nós estamos estudando hoje, né? Porque nós lemos lá nesse capítulo 2 do Evangelho o primeiro item, que é o trechinho do Evangelho, né? Que é quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Depois vem o item 2, que foi o que o Newton falou a semana passada, né? Que começa a falar da vida futura, né? E aí que eu estou lembrando aqui, resgatando lá do Newton, que uma das bases do Espiritismo é a sobrevivência da alma, que é necessária para a gente entender a vida futura. Muito bem. Hoje nós vamos ler mais um trechinho, né, que é o item 3, que é composto por 3 parágrafos, né? Então eu vou ler cada um dos parágrafos aqui de forma rápida, né, só para que vocês possam acompanhar o que está escrito e depois fazer um pequeno comentário aqui, segundo alguns estudos e pesquisas que eu dei uma preparada aqui para nós, porque, como eu já falei para vocês, o nosso intuito aqui é aprendermos juntos, né? E não é dar aula para ninguém, porque estamos muito longe de sermos professores, né, da doutrina espírita. Ok, o item 3 fala assim, né? Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas do mundo, né? Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que está toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Bom, então nesse trechinho aqui ele está explicando o seguinte, né? O contexto da época. Jesus veio lá na Judéia, na época, né, no meio dos judeus. Esse povo era bastante supersticioso, né? Eles já acreditavam num Deus único, né? Nessa mesma época tinha lá os gregos e os romanos, né? Os romanos dominavam toda essa área, né? E os romanos ainda eram politeístas, né? Tinham vários deuses para várias coisas, assim como os gregos. Os judeus não, eles já acreditavam num Deus só, mas eles achavam que Deus era uma coisa tão assim abstrata que era muito longe deles, e eles eram muito supersticiosos, então eles tinham lá nos ensinamentos deles, né, que viria o Messias, né, viria uma pessoa para salvar o mundo. Só que virava e mexia, eles achavam que o Messias tinha vindo por qualquer coisa que acontecia, né? Tanto é que Jesus passou despercebido, né, por muito tempo entre eles, sem que eles percebessem quem era Jesus, né? Foi nos últimos 3 anos que Jesus começou realmente a falar
coisas que abalavam todas as crenças da época, que eles começaram a notar que aquele homem era diferente, né? E foi, na maioria das vezes, depois que Cristo já havia morrido, né, que a maioria veio a entender quem tinha sido o Jesus, né? Bom, nesse contexto todo, né, eles achavam que Deus recompensava as pessoas boas com bens na terra e castigava com insucessos na terra, e Jesus já veio falar que não era bem assim, né? Que Deus estava mais ligado às coisas do Espírito, a um outro reino, né? Quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, né? Ele está falando disso, que não é aqui nas coisas materiais o reino de Deus, é nas coisas espirituais, né? Nos valores espirituais. Ótimo. Aí seguindo, né, o texto, vem lá, né? Entretanto, Jesus, conformando seus ensinamentos ao estado dos homens da época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos, para um grande número. Não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Bom, então, né, Jesus não deu muitos detalhes de como era a vida futura às pessoas da época, porque as pessoas eram limitadas, né? Como eu acabei de falar, as pessoas demoraram muito tempo para perceber que Jesus era um ser diferente que estava entre eles, pelas coisas que eles falavam, né? E era um povo altamente contraditório, tanto é que numa semana eles glorificaram Jesus quando ele estava chegando, né, em Jerusalém, e na outra semana condenaram ele à morte, né? Então era um povo assim muito movido a paixões, né? Muitas crenças que mudavam de uma hora para outra, né? Então Jesus não tinha condições de explicar para essas pessoas as coisas como a gente já mais ou menos entende hoje, né? Lembrar que, né, o povo romano, então, né, estava muito distante de entender as coisas que Deus falava, né? O povo romano na época que mandava lá na região, né? Herodes era um rei mandado por Tibério, que era o César da época, né? Era um povo assim que tinha lá seus deuses, mas não levava muito a sério, não, né? As coisas de Deus. E os romanos na época, né? A Roma dessa época de Jesus já estava em decadência, né? Roma já existia lá há 8 séculos, já existia Roma, né? Já tinha tido a República, que deu as noções do direito romano, mas nessa época de Cristo, Roma já estava em decadência, né? Já tinha lá muita corrupção, as pessoas não tinham mais valores, né? E estava muito longe de conseguir compreender as coisas as mensagens que Jesus veio trazer, né? Os judeus já um pouco mais próximos da possibilidade de compreender, mas ainda muito distantes, né? Um pouco mais próximos que os romanos, mas longe ainda de conseguir compreender. Bom, e é por isso, né? Esse é o motivo pelo qual muitas religiões ficaram por séculos sem entender muito bem o que era a vida futura, né? E algumas pessoas e algumas seitas cristãs, né? Alguns cristãos conseguiam intuir o que é a vida, o que seria a vida futura, a vida do mundo espiritual, mas a maioria das pessoas ficaram presas ao que lhes diziam as religiões a que elas eram ligadas, né? Então, o cristianismo, a partir de 380, né, lá entre 300 e 400, deixa de ser
é uma religião que crê na reencarnação, né? Por ordem, né? De um Papa lá no Concílio de Nicéia, e a crença das pessoas com relação à vida futura ficou bastante confusa, né? Tanto é que a gente sabe que os católicos acreditam que quando você morre, você imediatamente vai ser julgado, né, segundo os seus atos nessa existência, e você vai ser condenado ao inferno ou ao purgatório por um tempo, e que é para se purificar, ou ao céu, né? Então muita gente acredita que morreu, foi bom, não vai passar nem pelo purgatório, vai direto para o céu, e no céu vai ter o descanso eterno, né? Então essa crença dos católicos, segundo relatos de espíritas, né, de espíritos, dá um pouco de trabalho para as pessoas da religião católica, né, quando desencarnam, porque elas têm a expectativa do tal do descanso eterno, que não vai chegar, né? Tem os protestantes, né, que foi uma derivação da Igreja Católica já lá no século XV, XIV, XVI, por aí, né? Porque não aceitavam muitas coisas erradas que a Igreja Católica da época estava fazendo, e aí derivou-se, né, lá com Lutero e tudo, os protestantes, que depois também se enveredaram por interpretações errôneas, né, da Bíblia, também creem, né, que vão morrer e vão ser imediatamente, e vão dormir, né, dormir até o dia do juízo final. Então, segundo relatos de espíritas, né, que participam de reuniões com espíritos e tal, é muito comum, né, pessoas dessa religião acharem, morri, aí acorda, chegou o juízo final, não, então não morri, dorme de novo, e é difícil de tirar essa pessoa desse estado, e assim vai por muitas religiões que creem em coisas diferentes, né? Tem as religiões do Oriente, que são muito mais espiritualizadas, né? Os indianos lá e tal, do Oriente de forma geral, e isso facilita muito mais, né, a compreensão deles enquanto vidas futuras, porque tem essa noção do espírito que é eterno e que continua enquanto individualidade, né? Então facilita. E bom, seguindo aí na leitura, vem lá, né? Bom, com relação à vida futura, vem lá. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, os ensinamentos do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Mais ou menos amadurecidos, né? Nós estávamos falando aí de 1850, claro, já estavam muito mais amadurecidos do que lá na época em que Cristo encarnou aqui 2000 anos atrás, mas não estavam tão amadurecidos assim, né? Tanto é que nós ainda não estamos num ponto muito bom de amadurecimento. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar, o menor, né, pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma. Aqui está lá a verdadeira, né? E que está lá a verdadeira justiça de Deus. Bom, e aqui ele está falando do Espiritismo, mas ele está falando do Espiritismo de quem estuda, e é por isso que nós temos que estudar o Espiritismo, né? Estudar faz parte da vida do espírita,
né? Ler, se informar, faz parte da vida do espírita, e é por isso que nós estamos aqui reunidos, né? Porque ele fala ali, né, que a vida futura não é uma coisa abstrata, artigo de fé, é demonstração real. Mas aonde que a gente encontra a demonstração real da vida futura? No relato dos espíritos, que a gente vai ter a possibilidade de estudar através do estudo da doutrina espírita, das leituras que nós vamos fazer, não só dos 5 livros da codificação, mas de muitos outros livros, né, que os espíritos nos enviaram de 1850 para cá, nos dando informações reais a respeito de como é a vida do lado de lá, a vida futura, né? Então, ficou muito claro para a gente que realmente existe a sobrevivência da alma, que é um dos pilares da nossa crença, né? Que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, ou seja, a justiça é feita através da pluralidade das existências. Então, a gente fez, a gente vai pagar, a gente merece, a gente ganha, a gente não merece, a gente não ganha, né? Isso traz pra gente a sensação da justiça de Deus, né? Porque é muito difícil a gente conseguir entender através de uma existência única aqui na Terra e depois, imediatamente depois disso, um julgamento, a gente entender como que algumas pessoas nascem com tantas oportunidades e outras com tão poucas oportunidades, né? Algumas pessoas nascem fisicamente perfeitas, outras nascem com imperfeições, né? Algumas pessoas nascem ricas, outras nascem pobres. Umas pessoas nascem inteligentes, outras menos inteligentes. E isso tudo é muito difícil de explicar com o ser tendo sido criado ali no momento da concepção, né? Agora, se a gente compreender as vidas passadas, a sobrevivência da alma e, consequentemente, as vidas futuras, como as vidas todas de um ser que vem existindo em várias encarnações e a sua história é sempre, né, única, e as suas vidas aqui na Terra são sempre consequências das suas vidas passadas e aprendizados para as vidas futuras, aí a gente consegue entender com mais facilidade o que é a justiça de Deus, né? A lei da causa e efeito e todas as leis que a gente entende aqui no Espiritismo como as leis de Deus, né? Bom, gente, era essa a mensagem que a gente tinha aqui, o trechinho do Evangelho que a gente tinha que estudar hoje, recheado com algumas mensagenzinhas que eu estudei, pincei daqui e dali e trouxe para vocês. Vamos então, nesse momento, fazer uma oração pedindo a Jesus que ilumine todas as mentes de todos os seres encarnados na Terra e também dos seres desencarnados que aqui estejam. Que todos nós possamos crer na sua bondade e crer que todos nós poderemos um dia ser anjos, como não conseguiam crer os judeus na época em que Cristo veio aqui. Um dia todos nós atingiremos o aperfeiçoamento e seremos sim anjos, mas isso, segundo o que nós entendemos hoje, depende dos nossos esforços. Então pedimos a Deus que nos dê forças, e que nos reforce a fé e que isso é possível para que nós possamos trabalhar continuamente para o nosso aperfeiçoamento e que todas as pessoas do mundo consigam, né, sentir a presença de Deus e a possibilidade do desenvolvimento enquanto seres imortais. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e até a próxima.